Olá, é Isabela Loures, ledora de audiolivros para pessoas com deficiência visual. Se você está gostando do conteúdo deste canal, eu te peço, por gentileza, que clique no like ao fazer suas leituras e, se possível, faça comentários para que os algoritmos chamem mais pessoas para este material. Seja sempre bem-vinda e bem-vindo e boas leituras! Adolfo Bioy Casares, A Meia Luz. Adolfo Bioy Casares, o grande escritor argentino, tem sua imagem desde o início turvada por uma sombra, a de Jorge Luis Borges. Por mais que a crítica o exalte e a história lhe faça justiça, Bioy Casares trará sempre sobreposto a seu nome o nome do autor de O Aleph. Mesmo no futuro remoto, alguém lerá Adolfo Bioy Casares e sua mente imediatamente registrará o parceiro preferido de Borges. Mesmo que leitores espertos saibam delimitar as diferenças entre eles, Bioy e Borges aparecerão sempre como parceiros, como esses cantores sertanejos que cantam em dupla e jamais se descolam, ou essas duplas de comediantes que parecem não sobreviver quando separadas. A sombra, vista de hoje, parece não ter fim. Por conservar o senso do infinito, Bioy Casares luta, desde seus primeiros livros, para deixar seladas as diferenças que os separam. Trava uma batalha sutil, sem escândalos, porque existe outra coisa que também irá perdurar: a amizade de Borges. É bem mais fácil opor-se quando uma relação é marcada pelo atrito, pela inveja e pela impaciência. Mas Bioy Casares e Borges foram os maiores amigos um do outro. Num breve ensaio sobre Franz Kafka, que serviu de prólogo para uma edição argentina de A Metamorfose, Borges se refere à importância dessas marcas infinitas. Muitos críticos deploram a incompletude da obra de Kafka, já que nas 3 novelas que deixou, muitos capítulos intermediários desapareceram para sempre. Ao contrário deles, Borges vê essa imperfeição como parte capital da obra. Franz Kafka não as concluiu porque o primordial era que fossem intermináveis. Argumenta: se a crítica trata essa falha como uma maldição, pois Kafka foi um homem atormentado e chegou a determinar que sua obra fosse queimada após sua morte, Borges a vê como foco gerador da própria obra, como seu coração. Também no caso de Bioy Casares, aquilo que muitos apontam como um defeito, a relação exagerada e quase simbiótica com Borges, deve ser visto de forma positiva. Mesmo sendo verdade que o autor de A Invenção de Morel sempre tem estado à sombra de Borges, ninguém poderá negar que ele soube tirar proveito e até construir sua identidade literária a partir dessa suposta posição inferior. Bioy não lutou contra a condenação que o assolou desde o início. Preferiu fazer dela uma forma de triunfo. Pensando bem, que escritor não gostaria de ter Borges tão perto? O importante em Bioy Casares é que ele não permitiu que sua relação de dependência com Borges o diminuísse, nem que lhe amputasse as asas. Bioy nasceu em Buenos Aires em 1914, Borges em 1899, também na capital argentina, e essa diferença de 15 anos entre ele e o amigo lhe permitiu ocupar a posição de pai. Bioy jamais o hostilizou por isso, preferiu celebrar esse vínculo em vez de renegá-lo. Solução que outros escritores, movidos pelo medo ou pela inveja, colocariam na ordem do intolerável.
Sua obra parte desse laço, que pode ser visto como sombrio e até maldito, mas nem por isso é negativo. Reverente à ascendência de Borges, Bioy fez ao longo da vida tudo aquilo que um filho deve fazer. Contrapôs-se ao estilo do pai, rebelou-se contra seus argumentos, afirmou-se como um indivíduo, mas também o amou. E fez isso sempre com suavidade, afastando qualquer rancor, qualquer ressentimento tolo, transformando o vínculo doloroso em uma bendição. Foi pensando nessa difícil relação entre os dois que cheguei ao apartamento de Adolfo Bioy Casares, no número 1650 da Calle Posadas, em Buenos Aires, no fim de uma manhã de domingo, no mês de junho de 1997. O motivo da visita era fazer uma entrevista para o estado de São Paulo. Enquanto o velho elevador se arrastava até o quinto andar, protegido pela solidão que essas velhas máquinas propiciam, com seus trincos dourados, suas grades aparentes e seu ranger de desgosto, tive coragem suficiente para formular uma ideia simples, mas que, por força dos cânones literários em vigor, é quase proibida. A de que, mesmo tendo Jorge Luis Borges na conta de um dos meus escritores preferidos, e mesmo sabendo que sua obra é superior à de Bioy Casares, ainda gosto mais de Bioy que de Borges. E senti um tremor na fronte, estigma desse pequeno sacrilégio que eu ousava cometer em pensamento. Ainda tive tempo de parar para refletir sobre as origens desse tremor. É claro que esse não era um sentimento particular. Ele refletia uma certa organização no mundo dos valores literários a que eu, como jornalista especializado, estava submetido. Encaradas as coisas na perspectiva da história literária, concluímos facilmente que Borges fez uma obra de ruptura, enquanto Bioy apenas atualizou alguns gêneros, sobretudo os das histórias de amor, de suspense e dos relatos fantásticos, que outros desde muito tempo vinham praticando. Eu estava nesse início de reflexão quando uma governanta gorducha, metida em um ridículo uniforme rendado com apliques em seda, me fez entrar e, arrastando os pés em chinelas escandalosas, me guiou através de salões e corredores. O amplo apartamento de Bioy Casares, com o seu pé direito alto e suas janelas exageradas, se parece com um cenário híbrido, a meio caminho entre uma biblioteca e um hospital. Desde a larga sala de estar até os quartos que se enfileiram ao longo do corredor, quebrado em ângulo reto, todos os cômodos estão atulhados de livros que se equilibram em desenhos arriscados sobre prateleiras voltadas para o céu. Não estão muito bem arrumados, mas apesar disso, parecem impecavelmente limpos. Um cheiro repulsivo entre o éter e o clorofórmio anestesia o ambiente, emprestando a essa biblioteca a fragrância de uma enfermaria. A claridade escorre das janelas e se choca com seus movimentos de claro escuro contra aquele cenário imóvel que evoca um museu. Mas a serenidade é só uma ilusão. Por entre as prateleiras, logo circulam enfermeiras, serventes e faxineiras, entrando e saindo apressados, batendo portas e arrastando móveis, ignorando-me como se eu fosse. E sou, porque Adolfo Bioy Casares tem sempre uma visita a seus pés, cuja identidade varia, mas cujos desejos pouco mudam. Um objeto da casa. Encontro o escritor em seu quarto, sentado atrás de uma mesinha de trabalho, estático entre cadernos, canetas, livros e envelopes. Parece ter sido colocado ali e depois esquecido. Contra aquele mundo que se move com indiferença, Bioy me faz lembrar. A comparação é absurda, mas só consigo me fixar nela. Uma criança presa a seu cercado. Ele está, porém, com 82 anos de idade. Quando me aproximo, ainda inseguro, ele me estende a mão e, com um sorriso suave, mas cansado, se desculpa por não se erguer.
Seja bem-vindo ao meu labirinto, diz. A palavra labirinto, com seu fundo borgiano, ocupa todo espaço entre nós. O fantasma de Borges já chegou. Em 1991, Bioy Casares caiu de um pequeno banco que agora mesmo está ali a seu lado, um assassino de 4 pernas. Carregava uma pilha de livros e tentava alcançar uma das prateleiras mais altas de sua biblioteca quando pisou em falso. Foi uma cena muito ridícula, rememora. Não sentiu dores muito fortes, mas os médicos constataram depois que ele rompera a cabeça do fêmur e as sequelas desse acidente agora o impedem de andar com segurança. Vive, em consequência, uma vida cheia de restrições, deslocando-se o mínimo possível e não pode mais dar suas caminhadas diárias pelas ruas de Buenos Aires, passeios cheios de entusiasmo e inspiração que alimentavam sua escrita, hábito que trazia desde os tempos de rapaz. Toda a história desse incidente parece agora resumida no olhar triste de Bioy Casares. Ainda assim ele se esforça. Sinta-se em casa, diz, e logo irônico acrescenta: embora ultimamente com os movimentos limitados não a sinta muito como minha. Eu me sento diante dele e de um grande espelho que tem às suas costas. Um desses antigos espelhos de 3 faces, em geral encontrado nas penteadeiras e nos toaletes, que tem o poder de multiplicar as imagens ao infinito. Colocadas em determinado ângulo, as 3 faces do espelho parecem tragar o mundo real, multiplicando suas imagens 10, 100, 1000 vezes, criando um abismo de luz e repetição. A literatura é o que se vê nesses espelhos. Bioy Casares interrompe minha divagação, demonstrando ter percebido meu interesse. É algo que está ali, mas na verdade não existe. É só um abismo de imagens. Bioy Casares, como Borges, admira nos espelhos seu poder de tornar presente, de materializar o inexistente, de criar todo um outro mundo de falsos objetos sobreposto ao mundo real. Essa repetição fantasiosa, ainda que severa, é para ele a melhor imagem para a literatura. Escrever para ele é espelhar. Não no sentido de reproduzir, mas no de simular. Sentindo que o escritor está tenso, proponho que comecemos nosso encontro com uma série rápida de fotografias que tomarei em minha primitiva Pentax de turista. Logo surge um novo tipo de embaraço, que na verdade não está na máquina, que afinal das contas é impessoal e sem sentimentos, mas em mim. Todo ritual técnico me inibe, todo contato com uma máquina me é sempre difícil e tortuoso. O quarto também não ajuda, não oferece muitas opções. Além da pequena mesa diante da qual o escritor está sentado, há a cama de casal, alta, dourada, imponente, ancorada à parede como um navio, mas que, como as macas e as cadeiras de roda, tem uma aparência séptica e cheira a hospital. Está coberta com lençóis amarfanhados e sem colorido, não inspira nenhuma sensação de conforto, mas apenas a obrigação de dormir. Não é o cenário que eu esperava encontrar para minhas fotografias, mas sou obrigado a aceitá-lo. A mesinha de cabeceira está coberta de remédios, vidros e caixinhas de pastilha. Há uma mesa maior, que era originalmente o posto de trabalho do escritor, mas que hoje está tomada por pilhas imprudentes de livros. Os livros acumulados às dezenas simplesmente expulsaram Adolfo Bioy Casares de sua escrivaninha, levando-o a improvisar a mesinha menor, antes destinada às refeições, que agora são feitas na própria cama,
como lugar para escrever. Eu sou um pouco uma vítima dos móveis, ele diz com humor. Eles se cansam de mim e me expelem, e eu vou obedecendo. Biói, ele também é hoje tratado um pouco como um objeto. Um efeito da velhice e da doença com que ele convive sem choramingos. Os empregados entram e saem sem pedir licença, batem portas, abrem gavetas, arrastam cadeiras, carregam bandejas, comportando-se como os verdadeiros donos do quarto. O escritor imóvel, um pouco encolhido, concentrado apenas nas palavras, os ignora. A repulsa é correspondida. O importante é que eles não perturbem, com sua barulheira e delicadeza, os relatos que o escritor anota em seus cadernos. A literatura deve se conservar imune a esses aborrecimentos mundanos. Isso ele aprendeu com Borges. Vestido com uma jaqueta em cinza claro, com cinturão da mesma cor, indumentária que se assemelha aos uniformes dos porteiros, Biói Casares ajeita os cabelos, o colarinho, os punhos da camisa, preparando-se com vaidade para a fotografia. É bom que ele seja fotografado atrás de mim, diz apontando para o espelho que no passado ficava no quarto da mãe. Só assim a literatura será fotografada a meu lado. E arrasta a cadeira um pouco para dividir com o espelho o centro da cena. Ainda inseguro, apenas ensaiando, tiro a primeira, a segunda, a terceira pose. Mas, quando já me sinto um pouco mais à vontade e me preparo para as tomadas mais estudadas, definitivas, minha Pentax simplesmente para de funcionar. Exaspero-me e irrito-me com a máquina, mas ela resiste. Essa é a maldição da literatura. Biói Casares me diz muito tranquilo. Eis mais uma prova de que ela não pode ser fotografada, de que ela não se deixa fixar. Diz, divertindo-se com o meu desespero e ainda assim consolando-me. Não tenho escolha. Não posso tirar outras fotografias e devo me conformar com as 3 ou 4 poses do escritor que fiz a título de exercício. O mistério, ou a maldição, reafirma-se horas depois, quando retorno ao hotel da Caê Maipu, centro da capital federal. Antes de levar a máquina para o concerto, indicam-me a pequena loja de um judeu a 2 quarteirões dali. Resolvo fazer um novo teste fotografando a parede do meu quarto. A máquina, sem nenhuma resistência, volta a funcionar, configurando os contornos malditos que envolveram minha entrevista. Só me resta admitir que Adolfo Biói Casares está certo. Se a literatura é uma imagem falsa, um simulacro, como eu poderia retê-la em uma fotografia? É minha vez de pagar um castigo por meu atrevimento. Levarei de volta comigo só aquelas imagens que o espelho me permitiu. E devo me consolar com isso. Biói, sorvendo a pequena vingança que a literatura impõe àqueles que a manipulam, ri de mim. Agora, na serenidade do hotel, posso meditar. Outros sinais, nada desprezíveis, da ação do acaso me foram enviadas durante a entrevista. Pequenos avisos que, na hora, desprezei, mas que Biói Casares, atento, não deixou de me apontar. Logo que começamos a conversar, notei sobre a mesa do escritor, bem à sua frente, um caderno francês em espiral da marca Clairefontaine, em que ele tem o hábito de anotar as primeiras versões de seus relatos. Biói Casares surpreendeu-se ao perceber uma coincidência estimulante, que também eu uso um Clairefontaine. O dele é verde, o meu é vermelho, essa é a única diferença. Para anotar nossa entrevista. Rimos muito, mas depois, sempre empenhado em puxar rastros ali onde os homens comuns como eu nada podem ver, ele tenta encontrar uma explicação. Primeiro diz:
Esses cadernos têm as folhas muito macias, são próprios para a escrita rápida. E nós dois somos homens que não gostamos de perder tempo. Depois dessa avaliação mais pragmática, ele medita um pouco e acrescenta: mas isso pode significar também que falamos a mesma língua, que estamos aptos a conversar. E fica subentendido que se usássemos cadernos de marcas diferentes, ou se eu me apresentasse portando um gravador, a entrevista fracassaria. Houve ainda mais um sinal. Logo que cheguei, os raios de sol que entravam pela janela se derramavam diretamente sobre a face de Bioy. Preso à cadeira, ele não podia se mexer e dele se protegia franzindo os olhos. Foi assim, com os olhos em pregas, que me cumprimentou. Percebendo seu desconforto, ofereci-me para baixar a veneziana, mas me atrapalhei com os cordões e não consegui descê-la até a posição adequada. O sol quer que eu mude de lugar. Bioy me disse. Mas é difícil arrastar a cadeira. Pergunto se deseja que eu chame um enfermeiro. É melhor esquecê-los. Bioy me adverte. Se entrarem no quarto, poderão cortar a magia de nossa conversa. Mas logo depois, sereno, o sol se afasta e ele pôde abrir os olhos. O pequeno incidente que desprezei teve para ele o valor de uma autorização. Movendo-se, o sol nos autorizara a conversar. Sem mais tempo a perder, pois Bioy Casares me advertiu desde o início que não poderia me dar mais que 1h30 de entrevista, saco do bolso um pequeno bloco em que esbocei minhas perguntas. É um rol caótico e irregular de quase 50 questões que preparei durante uma noite de leitura e meditação. Logo acima da primeira pergunta, em letras vermelhas, anotei: fugir do previsível. Não falar de Borges. Ia abrindo meu bloco sobre a mesa quando meus olhos bateram nessa advertência e, envergonhado, recuei. Depois de muito pensar durante a noite, concluí que falar de Borges seria mais uma vez diminuir Bioy Casares, lançá-lo novamente na posição de mero assistente daquele que ele sim foi o grande escritor. É o que todos fazem todo o tempo e o que eu me proibira de fazer. Mas iria conseguir? Depois de publicar em 1940, aos 26 anos, A Invenção de Morel, que é até hoje seu livro mais famoso e celebrado, Bioy Casares se transformou em um dos mais eminentes escritores da história da literatura argentina. Sua amizade com Jorge Luis Borges é talvez o mais importante acontecimento da história literária do país, pois ultrapassou o domínio privado e resultou em uma série intensa de colaborações que tiveram sua expressão mais criativa na figura de Bustos Domecq, pseudônimo único que usaram em 4 dos 6 livros que escreveram a 4 mãos. Bustos Domecq deve ser considerado mais que um personagem criado pelos dois. É uma terceira pessoa que se interpõe entre eles, agindo com independência e lhes pregando muitas peças. Bustos Domecq, a rigor, é a literatura que se interpõe sem cerimônia quando há vocação e dita as regras mesmo quando não queremos saber de regras. Nem os grandes escritores como Borges e Bioy escapam disso. E agora a literatura se materializava em um personagem. Borges e Bioy Casares se encontraram pela primeira vez rapidamente em 1930, quando Borges já caminhava para os 31 anos e Bioy era apenas um rapaz de 17. Mas só se aproximaram 2 anos mais tarde, quando passaram a frequentar as reuniões literárias organizadas na casa da escritora Victoria Ocampo, no subúrbio de San Isidro. Eram os tempos da revista Sur, fundada em 1931, que se tornou a revista literária mais influente da América do Sul.
Borges já era, nessa época, um jovem escritor muito conhecido. Em 1932, ele publicaria Discussion, seu quinto livro, que depois se tornaria a mais célebre de suas coletâneas de ensaios. Por essa razão, Victoria Ocampo passou a se julgar a madrinha da dupla. Afirmou diversas vezes ter incentivado essa aproximação, pois julgava que o jovem Adolfito precisava de um mentor. É assim, no papel de discípulo, que Bioy afirma seu desejo de se tornar escritor e se aproxima de Borges. A aproximação decisiva entre eles acontece em 1937, quando passam uma semana juntos na instância que a família de Bioy Casares tinha em El Pardo. Ali, isolados, começam a trabalhar em folhetos publicitários para o iogurte e as coalhadas La Martona, fabricados por Miguel Casares, um tio de Bioy. Em El Pardo surge também a ideia de escrever ficções a quatro mãos. Chegam a planejar um primeiro conto que nunca terminaram e que é a origem de 6 problemas para Dom Isidro Parodi. O primeiro livro que escreveram juntos, que só apareceria em 1942, editado pela Sur e já assinado por Bustos Domecq. Nascia ali não só Honório Bustos Domecq, mas também B. Soares Link, os 2 pseudônimos que inventaram para assinar suas 6 parcerias. Antes disso, escreveram para La Martona ainda um folheto sobre a importância do leite e outro sobre o papel dos ovos na alimentação. Apesar dessa experiência na publicidade, Borges deu a Bioy um conselho que resultou decisivo a respeito de sua vocação literária. Se você quer ser escritor, não seja advogado, nem professor, nem jornalista, nem diretor de revistas literárias, nem editor. Seja escritor. Bioy Casares considera que essa advertência delimita o início de sua obra. Bustos Domecq, o grande terceiro entre Bioy e Borges, é um personagem rebelde que não se submete aos desejos de seus criadores. Borges, certa vez, o descreveu assim: é um personagem que nos impõe sua estética e nos faz escrever contos e crônicas de que não gostamos, mas cujo ditado devemos obedecer. Bustos Domecq nasceu na casa de número 174 da Avenida Quintana, em Buenos Aires, onde viviam os pais de Bioy Casares. Nasceu em pleno almoço de família numa tarde de domingo. A inspiração veio de um senhor muito lento, suave, que conheciam, do cabeleireiro que ambos frequentavam. Era ele próprio um cabeleireiro. Bustos Domecq escreveu o conto As 12 Figuras do Mundo e depois, por longo tempo, não parou mais de escrever. O mais importante em Domecq é que ele não é a soma de Borges e Bioy, muito menos representa suas diferenças. É um personagem escritor que nada tem que ver com eles e só por isso sobreviveu às circunstâncias. Por ser 15 anos mais velho que Bioy, Borges foi visto sempre como o verdadeiro pai de Domecq. Mas nenhum dos dois jamais soube dizer quem escreveu o que por Bustos Domecq. Ele era a celebração da ausência de vaidade, Bioy me diz. Com Domecq, a literatura era o que deve ser, um prazer gratuito. Mas o personagem também os encarcerava. Frequentemente se perguntavam: como vamos sair dessa? O que vamos fazer com Bustos Domecq? A verdade é que sempre se sentiram prisioneiros de sua criatura. Os que tentam encontrar onde está Borges e onde está Bioy Casares nos escritos de Bustos Domecq sentem-se sempre frustrados. Os dois escreviam juntos não para medir forças, mas para desfrutar do prazer que é ser um terceiro. Era como vestir uma fantasia, não ser reconhecido e poder então brincar com isso. Quando escreviam juntos, Borges e Bioy se divertiam muito. Entre 1942 e 1977, eles escreveram 6 livros a 4 mãos.
como Bustos Domecq, publicaram Seis Problemas para Dom Isidro Parodi, de 1942, e Duas Fantasias Memoráveis, de 1946, além das Crônicas de Bustos Domecq, que apareceram em 1967, e dos Novos Contos de Bustos Domecq, de 1977. Com o pseudônimo de B. Soares Link, escreveram Um Modelo para a Morte, de 1946. Com seus nomes verdadeiros, assinaram juntos 2 roteiros cinematográficos. Com Silvina Ocampo, a mulher de Bioy, organizaram ainda 2 antologias, uma de literatura fantástica e outra de poesia argentina. Bustos era um bisavô de Borges, Domecq, um bisavô de Bioy Casares. O personagem selou o casamento intelectual entre os 2 escritores. Quando publicaram Um Modelo para a Morte, novela de detetives, apresentaram B. Soares Link como um discípulo de Bustos Domecq, que, aliás, assina o prefácio do livro. B, naturalmente, era uma referência a Borges e Bioy. Soares se referia ao outro bisavô de Borges e Link ao outro bisavô de Bioy. Um Modelo para a Morte, ao contrário dos livros de Domecq, não teve boa aceitação da crítica, que o considerou prolixo e confuso. De certa forma, ele sela o fim da parceria entre os 2. Os textos que escreveram a 4 mãos a partir desse livro são tão cheios de referências e piadas pessoais e episódios privados que se tornam quase incompreensíveis. A intimidade tinha ido longe demais e começava a sufocar a literatura que precisa da liberdade, do arbítrio para existir. Foram amigos por toda a vida. Depois de casados, Silvina e Bioy criaram o hábito de todas as sextas à tarde abrir as portas de sua casa para uma reunião informal de escritores, artistas e intelectuais. Borges sempre estava presente e a amizade entre eles se estreitou. Só se afastaram um pouco quando Borges, já velho e cego, se casou com Maria Kodama, sua última mulher. Muitos anos depois da morte do amigo, Bioy achou que já era tempo de descrever seu sofrimento ao lado de Kodama, como ela o maltratava e o tratava como um objeto de uso pessoal, como o afastava dos amigos e o proibia de visitar a ele, Bioy, coisa que Borges quase sempre só fazia às escondidas. Mas não gosto de falar a respeito do que não é meu. Desculpa-se e muda de assunto. Jamais se intrometeu na vida pessoal de Borges ou permitiu que ele tomasse parte na sua. Tiveram uma amizade profunda, baseada, no entanto, mais na fantasia que na intimidade. Quando se encontravam, eram transportados para outra esfera, em que os fatos da vida perdiam a importância. Falavam de personagens como se fossem pessoas de carne e osso, de crimes jamais cometidos, de traições nunca sentidas, de tramas inexistentes e desfrutavam o poder de trocar as peças livremente de lugar, de substituir os nomes, torcer as biografias, distorcer os acontecimentos e deturpar o que, minutos, ou melhor, parágrafos antes, era dado como certo. Era como se dividíssemos o mesmo sonho, o escritor me explica. O sonho é talvez o único terreno em que estamos absolutamente sozinhos. Pois eu não. Quando sonhava, tinha Borges a meu lado. Apesar de habitar outros estratos literários bem mais elevados que aqueles por onde Bioy circulava, Borges sempre tentou aceitar as diferenças que o separavam do amigo. A Invenção de Morel, a mais azeitada trama concebida por Bioy Casares, apareceu em 1940, mesmo ano em que ele se casou com Silvina Ocampo, tendo Borges como padrinho. Ainda nesse ano, Borges e Silvina publicaram a Antologia da Literatura Fantástica que organizaram juntos. O livro é um sinal inquestionável de que Borges, ao contrário do que Bioy afirma, privava da mais absoluta intimidade com o casal.
No prólogo que escreveu para a primeira edição da novela, Borges lembra que já no século XIX, Stevenson dizia que mais difícil que escrever uma novela de peripécias era escrever uma novela sem argumento. E que o crítico espanhol José Ortega y Gasset foi um dos nomes eminentes a acompanhar Stevenson nesse diagnóstico quando disse que é muito difícil que hoje se possa inventar uma aventura capaz de interessar nossa sensibilidade superior. Borges reconhecia, porém, que alguns escritores julgavam razoável discordar dessas teses, e entre eles se destacava Bioy Casares, um escritor que, contra todos os modismos modernistas, nunca negou que Rudyard Kipling, Eça de Queiroz, Joseph Conrad e G.K. Chesterton eram seus escritores preferidos. Vale a pena considerar aqui algumas ponderações de Borges a respeito do tema. Com uma paciência que em grande parte pode ser atribuída à sua amizade com Bioy Casares, Borges gostava de relembrar alguns dos melhores argumentos a favor da trama. Se contraposta à novela psicológica, a novela de argumento apresenta a vantagem de não se pretender uma simples transcrição da realidade. Ela se apresenta, ao contrário, como um objeto artificial que só deve explicação a si mesma. Se contrapostas às novelas dos séculos passados, Borges continua a refletir: as narrativas produzidas em nosso século são francamente superiores. Os argumentos de Stevenson, diz, são inferiores aos de Chesterton. De Quincey, outro exemplo, não pode ser comparado a Kafka. Suponho-me livre de toda a superstição de modernidade. Borges adverte, mas assegura que nenhum outro século produziu novelas da qualidade de O Processo ou, e aqui entra Bioy, A Trama Celeste. Borges argumenta a esse respeito que em espanhol são raras as obras de imaginação raciocinada. Uma dessas exceções seria A Trama Celeste, coletânea de relatos que, em sua avaliação, apresentam intrigas perfeitas. Mas se Borges fez sempre questão de destacar a perfeição das tramas concebidas por Bioy Casares, este, por seu lado, garante que foi Borges quem lhe ensinou a superioridade da trama sobre o estilo e sobre o pano de fundo erudito. Borges punha a trama acima de tudo. Aprendi isso com ele. Ele me diz: Bioy se vê como um escritor a quem ocorrem quase sempre histórias muito complicadas. Sabe que isso lhe traz problemas, mas nem assim as despreza ou desiste delas. Trata apenas de narrá-las de forma mais clara possível, pois acredita que o estilo não deve aumentar as dificuldades do leitor, não deve ser um obstáculo, mas sim uma brecha através da qual ele pode avançar. Se vai contar uma história fora do comum, Bioy trata de contá-la da forma mais direta possível para que o estilo não dificulte ainda mais a leitura. Quanto mais espinhosa for a trama, mais franco e direto o estilo deve ser. Foi também Borges, ele diz, quem o ensinou a valorizar o gênero policial, já que considerava que as narrativas de detetives são aquelas que mais exercitam a inteligência dos escritores e seu gosto pelos relatos bem construídos. Não me contenho, e já que estamos nesse ponto, sinto-me obrigado a esquecer meus propósitos iniciais e lhe pedir uma definição de sua relação com Borges. Bioy Casares, sempre elegante, responde: Eu tive a sorte de ser seu amigo. Foi basicamente isso. Tento ser mais claro. Não o incomoda que sempre que se fala de Adolfo Bioy Casares se fale imediatamente em Jorge Luis Borges? Apesar de seu temperamento firme e de suas maneiras inglesas, percebo que a pergunta o perturba.
Tive tanta sorte em conhecê-lo que não me livrar mais de seu nome parece ser, em comparação, apenas uma pequena moléstia. Ele me repreende e diz esperar que, depois de sua morte, os argentinos o respeitem tanto quanto a Jorge Luis Borges. Nesse desejo, penso, aparece a ponta disfarçada, muito tímida, de um ressentimento. A crítica, na Argentina ou fora dela, jamais o colocou no mesmo patamar de Borges, mas sempre alguns palmos abaixo. Tornou-se, assim, uma espécie de sub-Borges, um aluno privilegiado, um amigo que teve a sorte de dividir um pouco da intimidade e da assinatura do grande mestre. Bioy Casares, é verdade, sempre se esforçou em não ceder ao mito Borges. Borges é um escritor extraordinário, mas o mito Borges pode fazer bastante mal à literatura. Julga-se, em consequência, imune a ele. O que tive com Borges foi uma colaboração muito íntima e uma amizade muito especial. Ele insiste em definir. Se existia algo a mitificar na relação entre eles, era a literatura. Só ela interessava e diante dela se sentiam no mesmo patamar. Quando se encontravam, Borges podia dizer: hoje pela manhã estive com Y e conversamos muito. Y era apenas um personagem, mas Borges o tratava como uma pessoa. Ao contrário de Borges, que estava sempre preocupado em construir teorias que dessem conta do mundo, ainda que soubesse que elas sempre falhavam, Bioy despreza as construções teóricas. Esse desdém está estampado em uma pequena fábula de apenas 33 linhas guardada no livro Grinalda com Amores. O título é esse mesmo, Fábula. Um bote está demasiadamente carregado de náufragos. Tentando impor certa ordem, e para provar que alguém deve se atirar ao oceano para que o bote não naufrague, o doutor Moreno aponta para um dos passageiros, a respeito de quem levanta uma breve teoria. O homem é um tirano, ele argumenta, um indivíduo cruel que cometeu muitas atrocidades. Agora é justo que morra para salvar os outros? Quase todos homens simples e bons que passaram a vida a trabalhar. Os náufragos ainda não parecem muito convencidos de seus argumentos, quando um homem, que até ali dormia a um canto, pede a palavra. Sem qualquer culpa, ele confessa ter sempre desejado a morte do tirano e se oferece para ser seu verdugo. Não chega a terminar seus argumentos porque algo interrompe. O doutor Moreno acaba de se atirar no mar. Esse personagem de Bioy é um belo exemplo do fracasso da teoria. Argumentos perdem qualquer eficácia quando alguém, em vez de pensar, decide simplesmente agir, ainda que esse alguém seja o próprio pensador. Quando publicou o seu segundo livro mais importante, Diário da Guerra do Porco, em 1968, Bioy ouviu de Borges uma advertência. Será que você suportará ter para sempre um porco na capa do teu livro? Ele desprezou o comentário do amigo, que parecia, aliás, bastante sensato. E esse é hoje um de seus títulos mais celebrados. Borges também lhe sugeriu que trocasse o título de Grinalda com Amores, um livro de estrutura híbrida com contos que se mesclam a sofismas, que apareceu em 1959. Achava um pouco sem sentido, o que era verdade. Bioy não ouviu e mais uma vez acertou. Fala-se muito da influência de Borges sobre Bioy,
mas quase nada se diz sobre a influência que Bioy exerceu sobre Borges. A mística amizade entre os dois começou em 1931, quando passaram curtas temporadas de descanso na casa de Victoria Ocampo, em San Isidro, a 22 quilômetros do centro da capital. Nessa época, Marta Casares, mãe de Bioy, já estava convencida do talento literário do filho. Um dia perguntou a Victoria Ocampo quem seria o melhor mentor para guiá-lo para a carreira de escritor. Sem vacilar, Victoria apontou Borges e passou a estimular os encontros entre eles. Foi na casa de Victoria que Borges começou a conceber o projeto de Tron Ucbar Orbis Tertius, seu primeiro relato de ficção, que seria depois integrado em Ficções, a primeira antologia de narrativas que publicou em 1944. Tron Ucbar Orbis Tertius fora publicado em separado 4 anos antes, quando Borges já estava com 41 anos de idade. Desses encontros com Bioy Casares surgiram ainda os primeiros esboços de alguns contos de O Aleph, livro de 1949. É verdade que, quando conheceu Bioy Casares, Borges já havia escrito e publicado um texto de ficção, Homem da Esquina Rosada, que mais tarde se tornaria uma de suas narrativas mais famosas. Mas não teve coragem de assumir a paternidade da obra e a assinou sob o pseudônimo de Francisco Bustos, o nome de um de seus tataravôs, e que assim se tornou um precursor de Bustos Domecq. Mais tarde, Borges admitiu ter gastado 6 anos de trabalho até encontrar o tom final de O Homem da Esquina Rosada, o que basta para atestar a insegurança que a essa época cercava sua vocação de ficcionista. A partir daí, ele começou a infiltrar seus esboços de ensaios e de biografias com uma munição cada vez maior de dados falsos, ou fictícios. Borges sempre admitiu sua admiração por Marcel Schweb, o simbolista francês que escreveu biografias falsas de homens verdadeiros, o que resultou numa marca borgiana, a quebra de fronteiras entre a realidade e a ficção. Bioy nos faz ver. Começou talvez como um efeito da imensa timidez de Borges, como uma clássica solução de compromisso entre o desejo de dizer e o medo de dizer. Borges só conseguia criar inventando, sem admitir que realmente inventava. Só mais tarde deixou de precisar de pseudônimos para justificar suas falsificações, porque elas se tornaram borgianas. E para que Borges se torne mais borgiano ainda, a crítica sempre se empenhou em apagar a presença de seu jovem mentor, Adolfo Bioy Casares. Já em História Universal da Infâmia, de 1935, Borges começava a afirmar uma tendência ainda disfarçada e envergonhada para a ficção. Muito tímido, ele dá a esse livro, em sua primeira edição, o subtítulo de Exercícios em Prosa Narrativa, conforme relata seu biógrafo Emir Rodrigues Monegal. A escolha da palavra exercícios indica com clareza seu sentimento de uma vocação ainda incompleta ou vacilante. É bom lembrar que os contos de História Universal da Infâmia foram publicados inicialmente em separado no suplemento dos sábados de Crítica. Eram, portanto, em sua origem, exercícios jornalísticos. Inseguro, Borges ainda inclui o fecho do livro um índice de fontes, dando-lhe assim certa aparência universitária. No prólogo, ele chega a apontar, com ênfase exagerada, algumas limitações de seu trabalho, o que parece indicar timidez, mas pode, na verdade, apontar para o desprezo que ainda conservava pelo gênero. Ao escolher o título do livro, um tanto melodramático, Borges tinha a intenção declarada de atrair um público popular. Quando decidiu reunir esses relatos em livro, ele ainda considerava a ficção algo menor. Bioy lembra que ainda nesse livro, Borges fingia que não eram textos inventados, ou pelo menos que havia uma parte não inventada naqueles relatos.
Foi jogando com essa ambiguidade que Borges terminou, talvez sem querer ou perceber, firmando seu estilo e sua reputação de contista. Ele mesmo lembrou em sua autobiografia que só ao publicar o conto A Aproximação de Al-Mutazim, escrito em 1935, deu-se conta dos efeitos que tal ambiguidade provocava em seus leitores. Esse conto é, como ele próprio descreve, ao mesmo tempo uma invenção e um pseudo-ensaio, que fingia ser uma resenha de um livro publicado em Bombay 3 anos antes. Borges chegou a dar a esse livro fictício um editor real, Victor Gonlax, e um prefácio assinado por uma escritora real, Dorothy L. Sayers, mas se tratava, no fundo, de pura invenção. Para confundir ainda mais os leitores, o conto apareceu no ano seguinte, no volume de ensaios legítimos História da Eternidade, e Borges só admitiu publicamente que se tratava de um conto ao republicá-lo em 1942 em O Jardim das Veredas que se Bifurcam, sua primeira antologia de narrativas. Muitos amigos, entre eles o próprio Bioy Casares, chegaram a escrever para Londres encomendando The Approach to Al-Mutazim, do advogado Mir Bahadur Ali, o livro inexistente resenhado no conto. Mas, depois de conhecer Bioy Casares, as histórias não param mais de trabalhar em sua cabeça, e a vocação para a narrativa se afirma. A amizade entre Borges e Bioy Casares foi mais vantajosa para Borges do que a crítica tem o hábito de reconhecer. Um dos mais célebres contos de Borges, Pierre Menard, autor do Quixote, foi publicado pela primeira vez na revista Sur, no ano de 1939. Em 1941, um ano depois de Bioy publicar A Invenção de Morel, Borges entrega a seus editores os relatos fantásticos de O Jardim das Veredas que se Bifurcam. Esse livro será, depois, integrado ao volume Ficções. É muito difícil separar a convivência imposta pela amizade das ideias que eles juntos perseguiram. Bioy Casares cultivou durante longo tempo o hábito de dar caminhadas noturnas sempre acompanhado de Borges e frequentemente de Silvina. Livros como O Diário da Guerra do Porco e Dormir ao Sol foram em parte concebidos durante esses passeios a pé por Buenos Aires, tendo Borges como privilegiada testemunha. Eram longas caminhadas após o jantar, já perto da meia-noite, que terminavam infalivelmente na Puente Alsina, no Barrio Sur. Não sei explicar essa necessidade que Borges e eu tínhamos de ir todas as noites à Puente Alsina. Sofríamos de uma espécie de ansiedade que nos obrigava a ir até lá. E chegar lá nos bastava. Depois, satisfeitos em cumprir esse ritual, esticavam a noite em casas de tango ou de blues. Desses passeios noturnos surgiram também os projetos que realizaram a 6 mãos, da Antologia da Literatura Fantástica e da Antologia Poética Argentina. Organizaram mais tarde outras antologias em colaboração para a editora MC. Liam Kipling, Quevedo, Thomas Brown, Conrad e faziam anotações à mão no fim de cada livro. Não sofríamos nem da vaidade nem da inveja. Aprendíamos um com o outro, sem nenhum pudor, sem nenhuma restrição. Por isso é injusto que o nome de Adolfo Bioy Casares seja encarado quase sempre como um satélite do grande Borges. Mas a maldição parece longe de se esgotar. Desde cedo, Bioy Casares era visto como um discípulo de Borges, e essa contrafação persiste até hoje. Bioy Casares pergunta se deseja ouvir uma história. Não é uma gentileza de sua parte, adverte, mas sim um favor que eu lhe prestarei. Antes que eu possa responder que sim, ficarei muito contente em ouvir uma história relatada por Bioy Casares, ele me fala um pouco a respeito de seus hábitos de escritor.
Escreve diariamente, sempre pela manhã, nunca mais que 2 páginas de caderno. Depois disso, já se começa a escrever tolices. Justifica. Acrescenta que, na verdade, escreve todo o tempo, não com as mãos, mas com a cabeça. Eu nunca paro de escrever. Me garante. Um exemplo? Está, suponhamos, fazendo a barba. Enquanto espalha a espuma sobre o rosto, vai contando uma história para si mesmo. Em seguida, esquece. Durante o almoço, retoma a mesma história e a relata para uma amiga que o acompanha. Se o relato desperta interesse, sente-se estimulado e na manhã seguinte começa a passá-lo para o papel. Mas se a amiga fica entediada, se muda de assunto, prefere esquecer da história, é porque ela não presta. Conclui rapidamente. Mas nem sempre, mesmo quando consegue agradar, Bioy Casares passa sua história para o papel na manhã seguinte. Prefere ruminá-la mentalmente pelo maior tempo possível, aguardando o momento adequado para a transcrição. Quando tenho a trama esboçada, começo a pensar: bem, esses serão os pontos difíceis, as partes que podem me derrubar. Então, sempre mentalmente, sem anotar uma única linha, trata de solucioná-los um a um. Só assim, com a estrutura pronta, posso me sentar para escrever com a certeza de que não serei enganado pela história. Diz, mas esse é mais um engano. A literatura é feita de enganos. Bioy admite. O problema é que quando começo a escrever, todas as minhas soluções falham. Quando está diante do papel, por mais que tenha ruminado a história, todas as dúvidas reaparecem. Esse preparo mental só serve, no fundo, para que eu me engane e assim fique menos tenso para escrever. Engano-me, mas já sei que na hora de escrever, minhas soluções maravilhosas não funcionarão e então serei obrigado a partir do zero. E com um sorriso no rosto conclui: sou apenas um charlatão. Poucas vezes terá definido melhor a literatura. Já nos desviamos e eu chego a outra pergunta. Como são esses relatos enquanto existem apenas em sua cabeça? Bioy retoma o fio perdido. Proponho que façamos uma experiência prática em vez de eu lhe dar uma resposta. Vou contar-lhe um conto que imaginei. Aceita me ajudar a testá-lo? Respondo que será uma honra. Bioy, então, começa a narrar, enquanto eu deixo de lado meu caderno e simplesmente o ouço. Um médico e um inventor estão conversando, ele começa a relatar. O médico afirma: estamos destinados ao isolamento absoluto porque nossos sentidos e nossas sensações não podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. O inventor sente-se obrigado a concordar, mas, para vencer essa limitação humana, inventa uma máquina que se parece com um guidão de bicicleta, por meio da qual podemos transmitir nossos sentidos e sensações para outras pessoas. Quando a máquina lhe é apresentada, o médico fica muito entusiasmado. Agora sim poderemos entender o que se passa com nossos doentes e fazer diagnósticos exatos. Comenta. Mas outros médicos se desesperam, temendo que seus pacientes possam usar a máquina contra eles e descobrir sua insegurança. Falta que colocará seu domínio sobre os doentes em perigo. O inventor tem um compromisso marcado no centro médico. O médico resolve acompanhá-lo. Fica na sala de espera, aguardando enquanto o inventor é recebido para uma reunião privada. O tempo passa e o inventor não sai da sala. O médico se impacienta, mas nada pode fazer a não ser esperar.
até que a porta da sala de espera se abre e alguns homens entram carregando um caixão que é levado para a sala de reuniões. O médico compreende que o inventor foi assassinado por seus colegas de profissão que agora se preparam para enterrá-lo. Por enquanto, a história termina aqui. Bioy me diz, mudando o tom da voz, que agora é mais inseguro. O que você acha? A primeira ideia que me ocorre é que os médicos não vão gostar nem um pouco desse conto. Com certeza os inventores também não, porque a história não lhes promete um grande futuro. Bioy acrescenta. Mas não se preocupa com isso. Eu sou um inventor de tramas. Para mim, a trama é a única coisa que realmente interessa. Bioy Casares considera-se um inventor, como esses homens que testam novas máquinas ou que projetam utopias. Sou um simples inventor de tramas. A trama é, para ele, o coração da literatura. Tudo mais, o estilo, a maneira de contar, as experimentações, deve estar a seu serviço. A função do escritor é inventar histórias, criar tramas. Depois, ele as escreve porque elas precisam ser escritas para que possam ser lidas. Mas escrever é só uma consequência, algo que se faz a posteriori. Inventar, e não o escrever, ele diz, é o verdadeiro ofício do escritor. No conto que Bioy me relata, sinto-me levado a pensar. Os críticos são representados pelos médicos. São eles que podem matar para que algo não lhes escape ao controle, mesmo porque seu poder vem mais desse controle que de um saber organizado. Proponho essa interpretação a Bioy, mas ele se limita a rir. Essa pode ser uma boa explicação, mas cada leitor deve construir a sua. É o mestre, outra vez, que me pega no contrapé. Ao sair dos aposentos de Bioy Casares, cruzo com uma enfermeira gorducha, toda engomada de branco, que vem carregando uma bandeja sobre a qual se equilibram, com dificuldade, uma garrafa de água mineral e alguns comprimidos coloridos. Olhar arrogante, gestos automáticos, como se circulasse por uma enfermaria, ela se põe a vigiar minha saída. Boa tarde. Ela se despede, mas o tom é de quem diz: agora ele é só meu. Respondo fechando a cara, o que é inútil, pois ela já me deu as costas. Irrito-me ainda mais quando vejo na sala de estar a figura de uma mulher magra, pálida, severa, que espera o escritor, algo contrariada, para o encontro seguinte, pois eu o atrasei em quase 1 hora. Penso, é a amiga que vai levá-lo para almoçar hoje. E agora sou eu quem, dividindo o sentimento daquela enfermeira odiosa, se sente enganado. Não me surpreendo com esse ciúme de leitor que me transfigura. Nós, leitores, não passamos de pobres apaixonados que o autor joga, no correr das linhas e parágrafos, para lá e para cá. Já no hall, enquanto espero o elevador, deparo com a porta de serviço que está entreaberta. Um cão vigia meus movimentos, enquanto uma empregada, vestida em um uniforme rendado, lê A Trama Celeste, livro que o escritor publicou em 1967 e que é uma de minhas novelas preferidas. A imagem, revelada por acaso, liquida com meu mau humor e me estimula. Borges jamais será lido por uma empregada. Penso com uma ponta de orgulho, como se aquela cena casual que apenas entrevi estivesse ali só para confirmar minhas suspeitas. E entro no elevador, sentindo que começo a entender por que prefiro Bioy Casares a Jorge Luis Borges,
ainda que, ao parar e pensar melhor, essa certeza sempre se abale. Felizmente, na literatura, não precisamos escolher. Ao contrário, podemos ter tudo. O sentimento me estimula a prosseguir, agora em segredo, em minha pequena investigação. Saio do edifício e alguns passos adiante, como um detetive de segunda categoria, atrapalhado e sem método, posto-me no balcão de um bar que fica na esquina oposta ao restaurante Lola, aonde Bioy Casares, segundo me disse, costuma levar seus convidados para almoçar. É uma situação deprimente e me sinto como um criminoso que espreita para cometer seu pequeno assassinato. Para justificar minha presença, peço uma cerveja e me deixo ficar na esperança de surpreender Bioy Casares, de vê-lo em ação fora do cenário constrangedor da entrevista, de vigiá-lo em seu mundo íntimo, quando está em absoluta liberdade. Meu desejo é atravessar a rua, entrar no Lula, pedir uma mesa bem ao fundo e simplesmente esperar que Bioy Casares entre com sua convidada do dia. Sonho em pedir como entrada uma mousse de agrião com aspargos e depois, quem sabe, uns ravioles de ricota, os pratos que Bioy Casares mais admira no cardápio da casa. Gostaria de ter um pouco de sorte, poder ouvir a história que Bioy relatará à amiga que o acompanha, curioso como um iniciante, só para testar a qualidade do que escreve. Repetirá a história que me contou durante a entrevista ou escolherá outra? Aquela terá sido só para mim? Mas me contenho e continuo a vigiar à distância, pois sei que entrar no restaurante seria uma traição intolerável. Sei o quanto o admiro e não desejo que essa admiração se transforme em manipulação. O tempo passa, 15 minutos, meia hora, 1 hora, mas o escritor não aparece. Aos poucos, sou obrigado a admitir. O almoço de hoje, por certo, será em casa. Envergonho-me de minha posição de voyeur, vício de profissão, misturado, é verdade, com grande fascínio pela figura de Casares. Perdoo-me e, para provar que me perdoo, entro no Lola, mais tranquilo, peço uma mesa, certo de que agora não sou mais um perseguidor, mas só um viajante brasileiro que almoça em um restaurante argentino. Inquieto, não consigo comer em paz e, depois de provar a mousse de agrião, que de fato é deliciosa, volto para o hotel. Deito-me e, entregue a lembranças que não quero perder, repasso mentalmente meu encontro com Casares. Antes de partir, perguntei a Bioy Casares se ainda hoje, quando escreve, ele dialoga com Borges. Quando escrevo, não dialogo com ninguém. Ele me respondeu com disfarçada rispidez e pensei em atribuí-la ao cansaço, pois eu já ultrapassara em muito a 1 hora de conversa que me oferecera. E logo tratou de acrescentar. Talvez com Conrad. Conrad é um escritor que carrego sempre comigo. Adolphe Bioy Casares descende de Conrad por semelhança e de Borges por contraste. O escritor inglês Joseph Conrad morreu em 1924, quando Bioy era apenas um menino de 10 anos. As marcas de parentesco espiritual entre eles, no entanto, não podem ser desprezadas. Os livros estão aí para confirmar. Como viveram sempre juntos, num diálogo que parecia infinito, Bioy se tornou borgiano por contraste. Esteve sempre preso a Borges, mesmo quando discordavam, mesmo quando não podiam se ver. Ao contrário de Borges, que sempre mereceu a veneração da crítica,
Bioy Casares teve, ao longo da vida, uma relação bastante tensa com os críticos literários. Num dado momento, por causa de juízos adversos dos especialistas, que o deixaram muito abatido, chegou a pensar em abandonar o ofício de escritor. Decidiu-se dar uma chance e fazer uma última tentativa, e escreveria um livro, que resultou em A Invenção de Morel, sem se preocupar com as recomendações que a crítica gostava de lhe fazer. Talvez, se não pensasse nos críticos, considerou, conseguisse enfim escrever. Eu estava diante de um dilema. Devia sobreviver às críticas negativas ou não teria mais sentido continuar? A única saída era esquecer os críticos e pensar só nos leitores. Hoje, ele se apressa em renegar os livros que escreveu antes de Morel. Os mais conhecidos são 17 disparos contra El Porvenir, publicado pela editorial Thor, quando ele tinha apenas 19 anos, e Caos, lançado no ano seguinte pela mesma editora, por julgar que não os escreveu em liberdade, mas sob coação intelectual. O título de 17 disparos revela minha convicção de que eu me arrependeria mais tarde de tê-los publicado. Hoje prefiro que ninguém os leia, que desapareçam. Conclui, ainda que tivesse cedido aos argumentos dos críticos, teria não só perdido a fé na literatura, como também na própria inteligência. Pergunto-me sempre, muito aflito, quantos talentos não se perdem por causa disso? Lamenta. Por trás de Adolfo Bioy Casares, veremos sempre a sombra de Jorge Luis Borges, e essa região obscura em que suas identidades se dissolvem parece destinada a perdurar. Penso aqui num comentário que Borges fez certa vez a respeito de Herman Melville, o autor de Moby Dick. Ele lembrou que as tradições americanas de luminosidade, grandiosidade e publicidade conspiram contra os homens de espírito secreto e por isso Melville, assim como Edgar Allan Poe, ficaram sempre um pouco ofuscados. Bioy Casares também parece deslocado no meio literário argentino. Os críticos o colocaram à sombra, numa região de pouca visibilidade e muito perigo. Mas como Melville e Poe, é dessa sombra que Bioy Casares retira seu poder. Seu fascínio por Borges jamais se traduziu em qualquer tipo de submissão. Apesar da amizade sincera, Bioy Casares tem, desde muito cedo, uma visão crítica, ainda que bastante positiva, em relação à obra do amigo. Já na Antologia de Literatura Fantástica, assinada a 4 mãos com o próprio Borges e publicada em 1940, Bioy discorre sobre o novo gênero literário a meio passo entre o ensaio e a ficção que seu amigo inventara e a que ele chama de relato metafísico. São exercícios de incessante inteligência e imaginação feliz. Bioy escreve, mas logo depois adverte que os livros de Borges interessam apenas a leitores intelectuais, estudiosos de filosofia, quase especialistas de literatura, apontando assim a grande ressalva que se pode fazer à obra de Borges, a de ser, a rigor, uma literatura para literatos, aspecto que limita bastante sua difusão e influência. Bioy Casares, ao contrário, mesmo sem fazer concessões, sempre escreveu pensando no prazer dos leitores e não dos escritores. Em sua autobiografia, Borges, invertendo os papéis que normalmente lhe são destinados, Borges, o mestre, e Bioy, o discípulo, reconhece explicitamente a grande influência que a ficção de Adolfo Bioy Casares teve sobre ele. Em oposição ao meu gosto pelo patético, pelo sentencioso e o barroco, Bioy me fez sentir que a calma e a contenção eram mais desejáveis. Bioy me levou gradualmente
até o classicismo. Há uma frase de Borges que desmente boa parte dos argumentos que a crítica construiu a seu respeito. Ele disse: o importante é sonhar e ser sincero com o sonho quando se escreve. Ou seja, somente contar fábulas nas quais se acredita. Foi Borges quem disse ainda, acrescentando, que os escritores são copistas de objetos secretos. A tradição homérica chamou esse segredo de musa, a tradição hebraica de espírito. Já nos tempos modernos, falamos em inconsciente. Borges prefere a definição cunhada pelo poeta irlandês William Butler Yeats, que chamou esse segredo de grande memória. Tem o nome que tiver, o importante é que ele se refere a algo que pertence ao reino do incontrolável. Há uma força sem nome que não pode ser nomeada, mas que, apesar disso, atua com intensidade descomunal. Lembro-me ainda de que Bioy me disse: Borges é muito mais humano do que o apresentam. Sinal de que também sobre a obra de Borges uma camada sombria de preconceitos jamais deixou de atuar. Borges morreu em 1986 aos 87 anos de idade. No momento de minha visita ao apartamento da Calle Posadas, já se haviam passado 11 anos. Bioy Casares, contudo, parece ainda não acreditar inteiramente nessa morte. Ainda hoje cedo conversamos. Me diz, mas ninguém verá Bioy debruçado sobre a mesa de uma sessão espírita, e sim sobre uma folha de papel. Adolfo Bioy Casares faleceu em Buenos Aires em 8 de março de 1999.